Graça e paz. Hoje nós vamos ver um pouco mais da história de Daniel, sendo mais específico, a história dos amigos de Daniel, que está em Daniel 3, né, relatada no livro de Daniel 3. Só para a gente relembrar um pouco, né, poder refrescar um pouquinho a memória, o livro de Daniel é um livro que tem vários gêneros literários dentro dele. Então, tem narrativas, tem profecias, tem partes de revelação, né, de coisas apocalípticas, né, coisas mais para frente, assim como o livro de Apocalipse. Então, o texto de hoje é um texto narrativo. Nós vamos ver um fato, né, narrado aqui por Daniel, um acontecimento envolvendo seus amigos. No livro, o personagem ali principal, por assim dizer, a gente pode dizer que é Daniel, mas também há os três amigos dele ali que se a gente for reparar um pouco, a gente vai ver que eles têm uma importância bem grande nessa história, nesse contexto aqui. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né, Daniel e os seus amigos, eles são levados, né, são forçados a irem para a Babilônia. Eles são acima da média, por assim dizer, né? Eram pessoas jovens mais inteligentes, fisicamente mais fortes. Eles se destacavam em relação aos outros, né? Os outros jovens da sua época. Então eles foram selecionados, assim, junto com outros, para serem preparados para futuramente eles estarem trabalhando na Babilônia em algum cargo um pouco mais específico, né? No sentido de que necessitasse de um maior conhecimento. Então, esses três jovens, eles foram forçados a irem para essa região. De lá acontece o que a gente vê em Daniel 2, né, que é o sonho do rei da Babilônia. Ele sonha, e os feiticeiros, magos, ninguém consegue decifrar esse sonho dele. Então, o rei da Babilônia, ele ameaça matar todo mundo, até que aparece Daniel. Daniel revela os sonhos. Revela o sonho dele. Daí, Daniel é consagrado, né? É elevado a um cargo superior. Ele é designado governante. E os seus amigos são nomeados administradores das províncias, das pequenas cidades. Só para a gente entender um pouquinho, vou ler para vocês o verso 48, 49 do segundo capítulo, só para a gente entender um pouquinho melhor o contexto. Então, assim, o rei colocou Daniel num alto cargo e cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Então, até esse momento, até antes de a gente iniciar o nosso texto de fato, os amigos de Daniel eles estavam numa posição, num cargo comissionado, por assim dizer, de uma certa importância, né? Eles estavam ali como fossem os prefeitos daquelas pequenas cidades e Daniel como se fosse o grande governador, tentando fazer um parâmetro com a nossa realidade. Então, a gente vê que eles estavam em um cargo de poder, um cargo que as pessoas sempre estavam observando. Então, eram pessoas que, ao olhar daquele povo, não só daquele povo, mas também dos judeus que foram levados para a Babilônia, eles eram uma certa referência. Então, o nosso texto ele vai começar... aí nós vamos chegar no capítulo 3, que a gente vai já fazer a leitura. A gente vai ver que o rei da Babilônia ele constrói uma imagem para servir de idolatria para o povo idolatrar o próprio rei, né? Uma auto-homenagem, né? Uma pessoa que se constrói uma grande estátua para si mesmo, né? Uma coisa até que a gente observa e vê o nível da idolatria do homem, né? De colocar até uma própria estátua, que não é algo tão incomum de acontecer. Se a gente pega, por exemplo, a China comunista, a gente vê que alguns palácios que tem todo aquele a foto, né, fotos e estátuas do
presidente, do ditador da China. Tinha até a imagem para colocar, acabei esquecendo. Estava vendo até a notícia que, recentemente, 2017, 2018, alguns cristãos foram obrigados a tirar a imagem de Cristo, né, tirar alguma referência cristã e colocar justamente a imagem do ditador para serem lembrados que o que eles tinham que confiar não era em Cristo, mas sim no Partido Comunista. Então a gente vê que essa questão da idolatria do homem, né, desse desejo de ser reverenciado, de ser idolatrado, de ser forçadamente admirado pelas pessoas, não é algo só do passado, mas é algo que presente a gente vê bastante. Isso a gente pode colocar outros países, outras épocas, que essa questão de idolatria, né, de fazer uma auto-homenagem para si mesmo é algo bem comum, não é algo dos tempos do Antigo Testamento. Então a gente vai começar por hoje. Nós vamos ler em partes para a gente melhor entender, porque são 30 versículos, porque justamente é uma narrativa, então acaba tendo um pouco mais de versículos, então a gente vai dividir ele em 3 partes para podermos melhor entender. Antes disso, eu gostaria de colocar a grande ideia, só para a gente já começar a pensar um pouco melhor. Um coração cheio de orgulho só poderá ser transformado por meio da graça divina. Um coração cheio de orgulho só poderá ser transformado por meio da graça divina. Então, nosso texto, nós vamos começar do versículo 1 ao versículo 12, só para a gente começar a entender um pouco mais do que estava acontecendo naquele momento. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos eles, satrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais que se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, nosso primeiro ponto de hoje é: um coração orgulhoso sempre buscará meios de ser idolatrado. Um coração orgulhoso sempre buscará meios de ser idolatrado. Nesse é o nosso primeiro ponto. Quando a gente observa o texto, a narrativa da história, a gente vê que o próprio rei, ele obriga as pessoas a admirá-lo, né, a idolatrar ele. O que é diferente quando você tem uma admiração, quando você faz uma homenagem a uma pessoa, quando você é homenageado. É como se ele obrigasse as pessoas a acharem ele bom.
acharem ele o melhor rei da história. Quando, muito provavelmente, as pessoas não achavam isso. É diferente, por exemplo, quando a gente vai, por exemplo, no exército sempre tem aquelas estátuas, aqueles bustos, né, das pessoas ali, que são pessoas que foram, por outras pessoas, consideradas pessoas de honraria, pessoas que merecem uma homenagem, uma admiração. Mas não é a própria pessoa que coloca ali que vocês têm que me achar bom e ponto. Me idolatrem e é isso. Então a gente vê que o coração do homem ele sempre vai buscar meios, maneiras, formas de ser idolatrado. A gente pode estar olhando e pensando, eu não sou candidato, não sou político, não tenho poder para construir uma estátua de ouro, às vezes nem para fazer um anel de ouro, vou mandar construir uma estátua. Mas quando a gente olha para nossas vidas, olha para o contexto da nossa realidade, a gente vê que tem outras maneiras que a gente coloca, né, o nosso pecado de idolatria como forma de outras pessoas nos idolatrar. Por exemplo, relacionamentos acho que é uma das maneiras mais claras e evidentes que a gente vê de idolatria. No sentido, muitas pessoas, ao invés de se relacionarem com uma pessoa seriamente, da maneira bíblica, preferem sempre estar naquela questão de ter várias pessoas admirando, várias pessoas sempre ali idolatrando, correndo atrás. A gente vê que isso é uma maneira de ser idolatrado, de ser querido, de ser admirado pelas pessoas. A gente pode ver várias maneiras no nosso dia a dia, de maneiras que são pecados que a gente tem, né, que a gente pratica, que servem como idolatria para outras pessoas, servem como maneira de a gente forçar outras pessoas a nos idolatrar. Então a gente observa, já pode começar observando, que a idolatria não é algo só de quem tem o poder, né, no sentido de governar ou alguma coisa assim, mas é a nossa prática de dia a dia, que são maneiras que muitas vezes são pecaminosas, que são maneiras que levam a algum tipo de idolatria, ou de querer ser idolatrado, de querer ser querido, de querer ser admirado. Eu tinha um amigo que a gente chamava ele de Jaquinha, né? Que ele era cheio das jacas, né? Que era mentiroso. Porque ele sempre contava histórias assim que tu olhava assim, sabia que era mentira. Mas ele contava tanta mentira e a gente percebia que era justamente para querer ser admirado, para as pessoas olharem para ele e pensar que ele era muito bom, que as pessoas, nossa, você é demais. E a gente sempre observava isso, né? Nessas mentiras que ele contava. E sempre as histórias assim, que acho que nem pescador não conseguiria superar. Então a gente vê que são pequenos pecados que nós vamos cometendo, que na verdade reflete só um coração idólatra. Reflete só um coração que quer ser admirado, que quer ser idolatrado. Justamente porque quando um coração é idólatra, ele sempre vai buscar maneiras, meios de ser idolatrado. Quer seja de uma maneira forçosa, né, no sentido de um rei aqui, forçando as pessoas a idolatrar ele, ou de uma maneira de manipular as pessoas a idolatrar aquela pessoa, a criar uma dependência emocional, financeira daquela pessoa. Então a gente vê que a idolatria é um dos pecados mais perigosos que tem. Se a gente fosse num contexto um pouco mais tradicional, né, do Antigo Testamento, a gente pode olhar um pouco para a história de Satanás, que geralmente a história que é contada é que ele queria estar no lugar de Deus, né? Ele queria ter aquele poder de Deus, queria ser idolatrado como Deus, queria ser honrado como Deus. Essa é a maneira que geralmente é contada a história do Antigo Testamento. Então a gente vê que a idolatria já vem há muito tempo. A gente olha para Adão e Eva. Qual era o desejo de Eva ao comer aquele fruto? Era justamente se tornar igual a Deus, a ser como Deus, a querer ser idolatrado como Deus, querer ter aquilo que só Deus pode ter. O coração do homem, quando se afasta de Deus, quando começa a sair dos caminhos de Deus, sempre vai buscar maneira de ser idolatrado, de preencher, de querer tomar o lugar de Deus. O coração do homem buscará ser idolatrado, custe o que custar.
mesmo que para isso tenha que forçar outras pessoas, ou tenha que matar outras pessoas. A gente vai ler ao longo do nosso texto, a gente vai ver que o rei aqui, para tentar ser idolatrado por todos, tentou até matar os 3 jovens, né? E acabou até matando, de certa forma, os seus soldados, quando tentaram jogar os 3 servos de Deus na fornalha, acabaram morrendo. Então a gente vai ver que um coração idólatra, ele só se preocupa consigo mesmo. Ele não quer saber da outra pessoa. Não tem aquele amor ao próximo. Vale tudo para conquistar o seu objetivo, de ser idolatrado. Seja matando, seja fazendo com que as pessoas se sintam más, se sintam pesadas. Então, a gente começa a observar que o nosso coração, quando se afasta de Deus, quando não é um coração tratado por Deus, é capaz de muitas maldades. É capaz de maldades que muitas vezes a gente pensa que não é capaz de realizar. Se a gente fosse observar um pouco essas histórias de ditadores, de pessoas que ao longo da história mataram muitas pessoas, geralmente, eu estava observando, acho que algum documentário, acho que é do Hitler, que mostra um pouquinho da infância dele. E quando você olha um pouquinho a infância, você olha para uma criança, para um jovem que você nunca diria que aquela pessoa mataria milhões e milhões de pessoas. Então a gente vê que o nosso coração, toda vez que vai se afastando de Deus, é capaz de cometer os piores pecados, para justamente buscar a idolatria, buscar ser idolatrado, buscar, de alguma forma, ter as pessoas em seu controle. Então o nosso texto de hoje mostra um típico caso de idolatria, mostra um rei sedento por ser admirado, por ser adorado. Então essa primeira parte do texto ela vai nos revelar 2 tipos de coração. 2 tipos de pessoas. Um é o rei, que vai buscar todas as maneiras de ser idolatrado. E a outra a gente já começa a observar um pouco aqui na vida dos jovens, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A gente vê que são 3 jovens que, ao contrário do rei, estavam fugindo da idolatria. Estavam tentando não serem idólatras. A gente começa a observar, que eu acho muito interessante essa história deles, porque eles não se preocuparam em, eu tenho que manter o meu cargo, eu tenho que manter o meu emprego, eu tenho que manter o meu cargo comissionado, então vou me dobrar aqui e adorar o rei. Mas eles não fizeram isso. Eles permaneceram fiéis, mesmo com risco de morte, mesmo com risco de perder o emprego, mesmo com o risco de serem expulsos da Babilônia e voltarem para Israel, onde tinha praticamente exterminado a vida das pessoas. Então a gente vê que, mesmo diante de toda essa perseguição, pressão social, pressão ali econômica de você perder o emprego, eles não se curvaram à idolatria. Eles não se tornaram igual àqueles babilônios, aqueles idólatras. Então a gente começa a observar que nessa vida, muitas vezes a gente vai ser pressionado socialmente. Muitas vezes a gente está no ambiente de estudo, na escola, numa faculdade, as pessoas pressionam para você ser igual àquelas pessoas, você ter os mesmos tipos de atitude. Como você está num ambiente de trabalho, muitas vezes você se sente constrangido, se sente pressionado a participar das mesmas rodinhas de conversa, de ter as mesmas práticas. Então a gente já observa para a história desses 3 jovens, que são pessoas assim como eu e você, são pessoas que não tinham um super poder, uma coisa assim, são pessoas jovens normais, que apesar da juventude, eles permaneceram fiéis a Deus, eles não se dobraram, não usaram de qualquer desculpa, eles permaneceram fiéis a Deus e sofreram as consequências, mas aguentaram as consequências, não se dobraram. Então, esses 3 jovens já começam a ser bons exemplos, bíblicos que a gente pode ver, de pessoas que amavam a Deus, que amavam, que temiam e que obedeciam a Deus. Não era só aquele amor de dizer que, meu orgulho, eu sou judeu e sirvo ao Deus e pronto. Mas você via na vida deles mesmo, no caminhar. Quando eles foram testados, foram provados, eles se mantiveram fiéis a Deus. Então,
são exemplos bíblicos que a gente vê de pessoas que realmente amavam a Deus. Não eram só de da boca para fora, ou só de falar, ou só de uma tradição de família, mas era uma vida mesmo, de arriscar, de colocar sua vida em risco para adorar, para servir a Deus. Na nossa caminhada cristã, seremos pressionados constantemente a cedermos, né, a nos curvarmos diante da idolatria. Porque justamente esse mundo, como já falei de início, quando a pessoa se afasta de Deus, ela vai querer colocar uma outra coisa naquele lugar, para preencher aquele coração. E muitas das vezes, ela mesma quer ser o que vai preencher aquele espaço. Né? Por isso que a gente vê muitos casos de pessoas que querem ser idolatradas, ou de pessoas que idolatram algum outro tipo de coisa. Sempre vai ter algo que vai querer preencher o lugar de Deus. Então, nessa vida, nessa caminhada cristã, enquanto estamos aqui, nós somos constantemente, e seremos constantemente pressionados a desviarmos do nosso caminho. Nós estamos andando aqui com Cristo, mas vamos ter sempre as pressões do dia sociais, pressões econômicas, para justamente se dobrar diante da idolatria, se dobrar diante do pecado. A gente vê, por exemplo, todo domingo no momento missionário, a gente sempre vê, geralmente, casos da igreja perseguida, da igreja que é pressionada a largar o cristianismo, a abandonar a Cristo. E eu sei que é uma realidade que a gente está um pouco longe de ver, mas eu fico imaginando como deve ser. Como deve ser difícil você se manter numa vida cristã, numa caminhada com Cristo, sofrendo perseguição, risco de morte, risco de ver sua família sofrer. E muitas vezes dá uma certa vergonha, né, assim, da nossa realidade, de vivermos tranquilamente, ninguém vai entrar aqui e nos ameaçar, ninguém vai nos obrigar a ter que idolatrar. Mas tantas vezes nós cedemos por vergonha, por medo de amigos, né? Quer fazer parte, quer ser bem visto pelas pessoas, quer ser idolatrado, amado pelo mundo, e acaba cedendo ao pecado, acaba cedendo à idolatria. Então são esses riscos que nós temos em nosso dia a dia, em nossa vida. Aqui a gente já vê um caso um pouco mais extremo, né, de ser jogado na fornalha, de morrer. Mas mesmo em casos tão extremos, eles se mantiveram fiéis. Então, se o nosso caso é um caso muito mais tranquilo, a nossa realidade é muito mais tranquila, então nós também conseguimos ser fiéis a Deus. Não há uma desculpa que podemos dar, uma desculpa que podemos usar para se curvar diante da idolatria, para sermos igual ao mundo. Porque ninguém está nos ameaçando como esse povo está sendo ameaçado aqui. Então, particularmente, né, falando, eu vejo assim que eu não tenho como usar alguma desculpa. Não tenho como falar, não, porque as pessoas, eu preciso desse trabalho. Os 3 jovens também precisavam desse trabalho. Bem mais, né, que o país dele estava destruído. Israel estava destruído, os babilônios já tinham destruído boa parte. Não, porque eu sou jovem. Eles também eram jovens. Jovens acima da média. Então eram jovens que eram bem admirados pelas pessoas. Então a gente vê que não há uma justificativa, não há como explicar, né, o cedermos, o nos dobrarmos à pressão, qualquer tipo de pressão que venha ao nosso encontro. Nosso segundo ponto diz que o coração orgulhoso do rei é desafiado pela obediência dos servos de Deus. Nosso segundo ponto é o coração orgulhoso do rei é desafiado pela obediência dos servos de Deus. Nós vamos ler do versículo 13 ao 18, para entendermos um pouco mais sobre isso. Diz assim: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor
lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de todas as espécies de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então a gente já vê que um coração orgulhoso do rei, ele é desafiado pela fé, pela coragem, pela obediência de 3 jovens fiéis a Deus. Então a gente já começa a observar que o idólatra, ele começa a ficar furioso, começa a ficar indignado e até de certa forma incrédulo com aqueles jovens. Porque na cabeça do idólatra é normal aquilo. Tanto que ele até pergunta: é verdade? Tipo assim, uma maneira quase não acreditando que 3 jovens poderiam não se curvar à idolatria. Que três pessoas não poderiam se dobrar diante daquela estátua. Porque no coração idólatra, aquelas coisas são normais. Né? No coração de um idólatra, se curvar diante de um ídolo, se curvar diante da pressão social é normal, faz parte do jogo. Então a gente começa a observar esse texto e ver que o nível de pressão aumenta ainda mais diante desses jovens. Que antes era só os astrólogos, era só os funcionários, por assim dizer. E agora não, é o próprio rei da Babilônia que vai pressionar esses jovens. E eles são ameaçados de serem atirados nas chamas. E no final do versículo 15, fala assim: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Então a gente vê que o rei aqui, ele se acha o próprio Deus. Porque o idólatra sempre vai querer se colocar no lugar de Deus. Então ele sempre vai achar que é o próprio Deus. E aqui ele já mostra que Deus poderá livrá-los. Porque justamente o idólatra ele acha que está no controle. Né? Não é Deus que está no controle das coisas, não é Deus que é soberano. É o idólatra que se acha que está no controle de tudo. Eu sempre vejo, às vezes eu vejo aqueles documentários no Netflix, que é de psicopata, que é pessoal assim, e começa a observar os relatos, e muitas das vezes eu vejo que eles sempre se colocam, e sempre nos relatos deles, é que sempre se colocam na posição de controle, como se tivessem o controle daquela pessoa. Quando eles estão conduzindo a pessoa ali, enganando, né, para matar, eles sempre agem com manipulação, com cuidado, com uma maneira que eles se sentem no controle daquela situação, no controle daquilo que está acontecendo. Porque o idólatra, ele sempre vai querer se colocar no lugar de Deus. E qual é uma das características mais marcantes de Deus? É a soberania, é o controle de tudo. Então o idólatra sempre vai querer tomar esse lugar de Deus, sempre vai querer controlar. E quando as coisas, pelos relatos que eu estava vendo, toda vez que as coisas saíam do controle desses psicopatas, eles ficavam descontrolados, ficavam agitados, raivosos. Então a gente vê aqui que o rei ele age da mesma maneira. Ele faz o decreto, constrói a estátua, faz o decreto, até ali está tudo sob o controle dele. Aí de repente aparecem 3 jovens que não querem ceder à idolatria, daí ele já começa a ficar furioso. Do verso 16 ao 17 e 18, fala um pouco do relato dos jovens.
se você está procurando um texto bíblico aí para fazer tatuagem, pode tatuar isso aqui, porque é um bom texto aí. E geralmente as pessoas fazem isso, né? Botam um versículo bíblico. Quando é no mundo, bota o nome da mãe, para a mãe não brigar. Aí quando é da igreja, bota um versículo bíblico, que é para as pessoas não julgarem. Então aqui é um bom texto, esse aqui é um texto bem legal. Porque, olha só essa resposta dos jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A vida cristã, ela pode ser resumida nesses 3 versos. Porque a vida cristã é você crer que Deus pode fazer, que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida de tudo, que Deus pode interceder em nosso favor, mas ao mesmo tempo você se contentar caso Deus não haja em seu favor. Caso o que você esteja pedindo não estiver de acordo com a vontade de Deus, mesmo assim você tem um coração que vai se contentar, que vai se submeter. Tantas vezes a gente age como crianças mimadas que querem que só Deus faça tudo o que a gente quer. Porque se Deus não fizer o que a gente pediu, a gente chora, a gente fica fazendo bico. Dia desse estava no supermercado, eu aqui pegando as coisas, aí do nada assim, só um negócio batendo no meu pé assim. Aí eu fui ver uma criança estava se jogando no chão lá, gritando e aquela confusão, e a irmã dele segurando, e a mãe ali mais para frente brigando ali. Aquelas coisas legais, aquelas cenas bonitas que alegram qualquer pai, né? Que futuro pai assim, que você olha e fica imaginando, nossa, quando chegará a minha vez de passar esse tipo de vergonha no mercado. Porque a criança ali estava querendo eu acho que era um doce, era um salgadinho, não sei ao certo. E a mãe falou que não, dessa vez não. E a criança se jogou no chão e gritou. Aí eu andei, acho que fui no açougue, voltei. Quando fui passar no caixa, ainda continuava aquela confusão. E o menino gritando, agora querendo aqueles doces que ficam bem no caixa. Aí eu fui para outro caixa, passei, nem parei. Porque o coração, quando é um coração que não é maduro, não é um coração que é contente com o que tem, ele sempre vai querer aquilo que ele deseja. E se não for dado, ele vai ficar de mal, vai ficar raivoso, vai ficar gritando, vai chorar, vai fazer de tudo. E não vai se submeter, né? Não vai se contentar com o que tem. Tantas vezes a gente age como crianças assim. Né? Tantas vezes nós somos... quando Deus não responde a nossa oração da maneira que a gente quer, a gente fica chateado com Deus. A gente, não quero fazer devocional hoje não. Não estou com vontade de orar, não estou me sentindo bem para orar. Às vezes a gente age igual gosta das crianças, né? Que criança a gente até entende, mas às vezes nós somos adultos, né? Já com anos e anos na caminhada cristã, e agimos de igual modo. Agimos de uma maneira que a gente parece mesmo como crianças mimadas. Que Deus é maravilhoso, só... gratidão, hashtag gratidão, só lhe deu glória quando Deus faz o que eu quero. Mas quando Deus não faz o que eu quero, não vou para a igreja hoje não. Devocional, não estou me sentindo bem, fazer devocional, orar, ler a Bíblia, não sei, vou ficar um pouquinho, não estou me sentindo bem para isso. Então muitas vezes a gente age com Deus assim, como se Deus fosse só um empregado, né? Deus fosse uma pessoa que na verdade quem é o dono do mundo somos nós, e Deus é só alguém que pegou emprestado. Então que já possamos pensar em nosso coração e rever como tem sido o nosso relacionamento com Deus. Tantas pessoas nesse período de pandemia se afastaram de Deus. Porque justamente muitos se colocaram numa situação de não aceitar a vontade de Deus, não aceitar as coisas acontecerem. Nós temos que ser fiéis a Deus, mesmo quando as coisas acontecem da maneira que a gente acha que tem que acontecer.
e quando as coisas acontecem de uma maneira diferente do que a gente estava orando, pedindo. Qual tem sido o seu principal pedido de oração? Qual tem sido o seu maior motivo de oração esses últimos dias, esses últimos meses? Pensa, não precisa responder claramente, mas qual tem sido? Agora imagina, pode ser a saúde de um familiar, pode ser a salvação de algum familiar, de algum amigo, pode ser passar naquele vestibular, naquele concurso. O que você tem orado? Agora imagina Deus respondendo o contrário disso, Deus não respondendo. Como você acha que o seu coração hoje responderia a isso? Como você acha, por exemplo, que se o seu familiar que você tem orado pela saúde, Deus não intervir ali de uma maneira que salve? Como o seu coração está hoje para responder diante de Deus isso? A gente vê também aqui que esses jovens, eles justamente fazem isso. Eles confiam em Deus. Eles até falam, não precisamos defender-nos de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos. Então eles estavam confiantes que Deus tem o poder para aquilo. Eles não acharam que não, agora é impossível, ninguém pode fazer nada. Mas eles continuaram confiando em Deus. Mas ao mesmo tempo eles se contentaram. Que mesmo que Deus não agir, ele fala assim, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos ao teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Mas se ele não nos livrar... um outro exemplo bíblico que a gente pode olhar nisso, a gente vê o próprio Cristo Jesus, quando está ali próximo de ser crucificado, de ser preso. Ele ora e fala justamente, se possível, afaste de mim esse cálice, afaste de mim esse sofrimento, esse derramar de sangue. Mas que não seja feita a minha vontade, senão a tua. Então, a gente vê que são exemplos. A vida cristã ela é sempre isso, você saber andar nesses trilhos, nos dois trilhos. Você não anda só num trilho, você tem que andar nos dois, confiando em Deus, mas ser contente, ser satisfeito com o que Deus vai responder, ou o que Deus não vai responder. Paulo também é um outro exemplo bíblico disso, quando fala do espinho da carne, que ele pede para Deus tirar o espinho na carne, não sei exatamente se era literalmente um espinho ou de uma outra maneira, mas Deus responde, a minha graça te basta. E Paulo, ponto final, não ficou questionando. Então são alguns exemplos bíblicos que mostram que a vida cristã ela é isso. Toda sexta-feira, nós estamos aqui, quinta-feira na Monte Sião, e nós estamos na nossa reunião de oração, a gente ora, a gente pede, a gente clama a Deus por vários pedidos, várias situações, vigílias, a mesma coisa. Mas isso não quer dizer que Deus, pronto, pediu mais alguma coisa, Senhor? Não. Deus vai responder da maneira que Ele tiver que responder. Às vezes a gente acha, e muitas pessoas pensam assim, que Deus deve proteger e guardar todas aquelas pessoas que a gente ama. É como se a gente tivesse que construir uma bolha. Deus, eu tenho que construir uma bolha aqui. Ninguém da minha igreja pode ficar doente. Ninguém da minha igreja pode morrer. Ninguém da minha igreja pode passar necessidade. Não, da minha família também. Agora, se eu constrói todo mundo aqui Tinha um filme antigo que era um rapazinho, ele era cheio de doença, ele era frágil, assim, de saúde, aí ele vivia numa bolha, assim, numa coisa assim, tipo, para ninguém machucar ele, para ele não se ferir. Às vezes a gente acha que Deus tem que fazer isso com os nossos familiares, com nossos amigos, nossos irmãos, para ninguém se machucar, ninguém ficar doente, ficar todo mundo bem, porque aí Deus é bom. Não é assim. Não é essa a vida cristã, não foi isso que Deus nos prometeu. Em nenhum momento Ele nos prometeu isso. Mas sim que nós devemos sempre buscar o contentamento, buscar a maturidade cristã para lidar com essas situações, para lidar com a maldade que há nesse mundo. Para sempre nos lembrarmos também que com Cristo será muito melhor e que nossa pátria, nosso mundo, o local eterno não é aqui.
Nosso terceiro ponto, para a gente finalizar por hoje, acho que até meio-dia eu libero vocês. Vai ser rapidinho agora. O soberano Deus quebranta o coração idólatra. O soberano Deus quebranta o coração idólatra. Do versículo 19 ao 30, nós vamos ver como essa história lá, como foi o desfecho dessa história. Então fala assim: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque... Aqui? Na caixa. Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram, e os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e a sua casa seja transformada em montes e entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Então o soberano Deus ele quebranta o coração idólatra. Então a gente começa a ver esse relato final, né, esse desfecho da história. A gente vê que o rei estava tão furioso, que ele mandou a fornalha ser acesa assim de uma maneira que queimasse tudo que entrar imediatamente. E a gente vê que mesmo assim, os 3 jovens continuaram a permanecer fiéis a Deus. O rei pressionou ainda mais, o rei aumentou ainda mais a pressão sobre eles, mas mesmo assim eles permaneceram fiéis a Deus. Eles permaneceram crendo em Deus, permaneceram sabendo do poder de Deus, permanecendo fiéis a Deus. E se Deus intercedesse em favor deles, eles seriam gratos. Mas se Deus não intercedesse em favor deles, eles seriam gratos também. Aqui a gente vê as pessoas costumam chamar de cristofania, né, que é uma aparência, uma presença, um aparecimento de Jesus no Antigo Testamento. Muitas pessoas creem que essa 4ª pessoa, nesse 4º homem, seja o próprio Cristo Jesus, né, que apareceu naquele lugar. E a gente vê que somente o Deus soberano pode vencer um coração idólatra, pode vencer um coração que está dado à idolatria. Não há nenhum outro remédio, não há nenhuma outra maneira de vencer um coração idólatra. Porque mesmo assim, um coração idólatra
independente das situações, ele não se dobra, ele permanece no orgulho, ele permanece voltado a ídolos. Quando a gente olha um pouquinho para o nosso país vizinho aqui, a gente vê muitos casos de pessoas que idolatravam o antigo presidente, né? Tornavam até como se fosse um santo. E até hoje, mesmo diante da situação naquele país, muitas pessoas ainda permanecem fiéis ali, fanáticos àquele tipo de pessoa, né? Mesmo vendo que tudo que aconteceu. Então a gente vê que um coração idólatra, não adianta se você está passando fome, se está sofrendo, ele vai continuar idólatra. Somente Deus pode interceder vencer esse coração. Somente Deus pode quebrantar esse coração. Porque as coisas desse mundo não vencem um coração duro. O único que pode vencer a dureza do coração do homem é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo agindo naquele coração. Você pode mostrar o quão errado seja aquilo, seja fazendo, mas somente Deus pode, de fato, agir de uma maneira eficaz. Voltando a esses documentários que eu estava assistindo, em alguns casos, esses maníacos recebiam várias e várias cartas de mulheres quando eles estavam presos. Então a gente vê que um coração que quer idolatrar alguma coisa, não idolatra, independente de quem seja, independente de quão mal aquela pessoa, aquela coisa possa fazer. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. E o rei aqui da Babilônia, ele percebe que há um Deus de verdade, um Deus soberano, um Deus poderoso. Somente através dessa ação divina que ele pôde dobrar o coração, idólatra do rei. Nenhum outro rei, nenhum outro acontecimento poderia dobrar o coração daquele homem, a não ser o próprio Deus agindo de maneira eficaz. Assim foi com o meu coração, com o seu coração. Foi somente Deus agindo. Dificilmente, raramente, alguém se converte na primeira vez que ouve falar de Cristo. Muitas vezes nós somos resultados de anos e anos de oração de algumas pessoas. Por muito tempo, muitas pessoas oraram pelas nossas vidas, quer seja quando criança, quer seja quando adulto, intercedendo a Deus, pedindo a Deus para intervir, para agir em nosso coração. Porque somente Deus pode quebrantar um coração, somente Deus pode vencer a dureza do nosso coração. Às vezes a gente olha, por exemplo, aqui do rei da Babilônia, a gente se afasta, né? Tipo, o rei aqui, a gente para cá. Mas a gente se esquece também que, como muitas vezes, na maioria dos casos, na verdade em todos, foi difícil. É porque a gente olha sempre do momento que a gente se converteu para frente. Mas se a gente olhar um pouco mais para trás, a gente vai ver que muitas pessoas oraram, pregaram para a gente não quis ouvir. Muitas pessoas convidaram a gente para a igreja, a gente vou lá e nunca foi. Hoje a gente olha para as pessoas que a gente convida para a igreja, que a gente chama, e as pessoas não vão, a gente fica chateado, não pode as pessoas serem assim. Mas muitas vezes a gente esquece que nós fomos assim. Que muitas vezes, por exemplo, quando criança, a gente não queria ir. Os pais que arrastavam a gente para ir para a igreja. Ou quando adulto, muitos dos nossos amigos, familiares convidavam a gente para a igreja, a gente sempre preferia uma outra coisa. Sempre preferia sair, sempre preferia assistir um jogo, brincar, alguma coisa assim. Então, apesar de não termos o mesmo poder, né, assim, do rei da Babilônia, mas nosso coração ele é igualmente duro como o do rei da Babilônia. É porque a história dele está relatada na Bíblia e a gente sabe direitinho. Mas se fôssemos relatar a nossa vida, a gente vai ver que muitas vezes o nosso coração foi igualmente duro. Eu lembro que quando eu era mais novo, sexta, sétima série, né, aquela fase
Eu lembro que tinha um menino que ele andava tudo crentezinho, né? Tudo da Assembleia, tudo arrumadinho. E eu direto brincava, ficava... Hoje o pessoal chama de bullying, né? Mas eu chamava de brincar, de fazer um pouco de graça. E eu falava, cadê o martelo? Aí, por que tu não vai pregar? Aí hoje estou aqui nesse... né? Então são coisas que se eu fosse relatar a minha vida e tivesse uma memória boa, eu ia ver que eu não fui muito diferente, não sou muito diferente do rei da Babilônia. A diferença é só que a história dele está relatada e todo mundo lê, todo ano e ano, todo mundo lê essa história dele. Mas se fosse ler a minha história e a sua história, a gente ia ver que não tem tanta diferença assim não. Talvez só a diferença dele ter dinheiro para construir uma estátua. E creio que acho que a gente não tem tanto dinheiro assim para construir uma estátua de ouro. Então a gente começa a observar e perceber que somente o próprio Deus pode vencer essa idolatria. Somente um coração cheio de orgulho, de idolatria, só pode ser transformado por meio da graça divina. Porque não há nenhuma outra maneira, não há nenhum outro remédio. A nossa história ela termina com Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo ali honrados pelo rei, né? O rei perceber que eles serviam a um Deus muito mais poderoso. Não sei exatamente se foi por reconhecer a Deus ou só por segurança própria, né? Só como fosse um amuleto ali da sorte. Não, esses rapazes que têm um Deus mais forte, eu vou deixar eles no meu governo aqui, cuidando das coisas, porque vai que, né? As coisas não andam bem. Não sei ao certo dizer, né? Somente o próprio Deus poderia responder essa resposta. Mas podemos ver que não há nenhum outro Deus, não há nenhuma outra força que possa vencer o nosso Deus. De início a gente viu que o rei aqui questionou e que Deus pode livrá-los das minhas mãos. E Deus vai lá e responde, eu. Então, que possamos continuar confiando em nosso Deus, confiando no nosso Senhor, sempre andando dentro dos dois trilhos, né, de confiando em Deus, mas também se contentando. Se Deus agir em nosso favor, glória a Deus, mas se Deus também não agir, não interceder, glória a Deus também. Porque às vezes nós queremos ser o personagem principal da história aqui. Às vezes a gente age igual o idólatra, que quer ser o centro das atenções, quer que as coisas girem em torno dele. Mas se esquece que nosso Deus, que é o Senhor da história, é Ele que tem escrito, é Ele que... A história é sobre Ele. Nós somos só aqueles personagens que passam, aquelas pessoas que passam andando na rua assim e pronto. Nós somos assim. Nós não somos pessoas que ao longo da história tenham tanta importância como o nosso Deus. E continuar confiando, mesmo diante das pressões, que nós vamos sofrer pressões das diversas maneiras para cedermos ao pecado, mas que possamos olhar para esses exemplos desses 3 jovens e se manter fiel a Deus, né? Se manter caminhando com Deus, independente se as fornalhas da vida vão nos afetar, vão nos queimar. Vamos só orar para a gente poder encerrar por hoje? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por Tua graça. Muito obrigado, Senhor, por podermos caminhar contigo. Nos ajuda, Senhor, a mantermos fiéis ao Senhor. Assim como esses 3 servos do Senhor, possamos caminhar contigo, confiando no Senhor e sendo contente com o que temos, com o que o Senhor tem feito em nossa vida. E nos ajuda sempre a confiarmos em Ti. Em nome de Jesus, amém.